A tradição bíblica diz que a ausência de trabalho, o ócio, era a condição de beatitude do primeiro homem até a sua queda. O amor ao ócio permaneceu o mesmo no homem decaído, mas a maldição continua a pesar sobre o homem, e não só porque precisamos ganhar o nosso pão com o suor do rosto, mas também porque, em razão dos nossos atributos morais, não conseguimos estar ociosos e nos sentir tranquilos. Uma voz misteriosa diz que devemos sentir culpa se ficamos ociosos. Se um homem pudesse encontrar uma situação na qual, estando ocioso, se sentisse útil e cumpridor do dever, teria encontrado uma parte da beatitude do primeiro homem. Porém, tal situação de ócio forçado e ao mesmo tempo irrepreensível é desfrutada por uma classe inteira, a classe militar. Esse então é o modo como o Sr. Tolstói vai iniciar aqui então a quarta parte do primeiro volume, ou melhor dizendo, do segundo tomo, né, aqui do Guerra e Paz. Muito bem então. Essa foi a parte mais curta que nós lemos até agora e foi a parte em que aconteceu menos coisas. Primeira coisa, o foco deste momento da história recai aqui sobre a família dos Rostov, que continua ali naquela situação financeira cada vez pior. Né? Eles estão assim, eles estão com tão pouco dinheiro que eles estão se vendo no momento de ter que vender algumas de suas propriedades para poder quitar algumas dívidas e continuar bem ali dentro da sociedade. Por conta dessas dificuldades financeiras e por ficar sabendo do casamento entre Natasha e Andrei, lembra lá que o Nikolai Rostov não gostava de Andrei, o nosso amigo Nikolai acaba voltando então do regimento em que ele estava comandando. Lembra lá que no vídeo da semana passada eu comentei com vocês que o Rostov só era citado aqui. Muito bem então. Agora ele volta então aqui para o centro da narrativa e a gente vai acompanhar como que é esse regresso dele ao seio familiar. A gente fica sabendo que ele volta meio que sem vontade. Mas ainda assim, por conta lá do casamento entre a irmã e o Andrei, mas também por conta dessas dificuldades financeiras da família, ele resolve voltar e a gente fica sabendo então que ele meio que tem um ciúme meio esquisito pela irmã, pela Natasha. E ainda assim, apesar de ele concordar com o casamento, ele não concordou com os termos, porque lembra lá que aquele velho besta, pai do Andrei, disse que ele só poderia casar se fosse dali a um ano. Pois bem, o Rostov acha aquilo meio esquisito, mas ainda assim ele não fala nada para a irmã, não é verdade? Irmã é essa que no começo do capítulo, ou melhor dizendo, no começo dessa parte do livro, está ali toda feliz com o casamento, mas lá pro final a gente vai ver que ela está meio triste, meio apreensiva, porque afinal de contas o noivo dela até agora não voltou do estrangeiro. Muito bem então, o que acontece? O que acontece então é que, dentre as coisas que o Rostov voltou para fazer, foi para resolver o BO financeiro da família. Então uma das primeiras coisas que ele faz é ir falar com o administrador das propriedades do pai. Por quê? Porque ele acredita que esse cara está roubando o dinheiro do pai. Então ele vai meio que briga com o cara lá, dá uns peteletes nele ou algo do tipo. Não chega a brigar, a bater, ele só expulsa o homem das terras, enfim. E isso acaba criando uma certa animosidade ali entre ele e o pai. Mas o pai, apesar disso, ainda assim não repreende o filho, porque ele sabe que a culpa da ruína financeira é dele e não do pobre do Nikolai. Muito bem então. Para se distrair, o que a família faz? Uma caçada. E assim, meu Deus do céu, que negócio chato. Fica lá 500 milhões de páginas só falando desse negócio dessa caçada. Mas vamos lá então. As pessoas naquele tempo acreditavam que para você poder se distrair, não havia nada melhor para fazer a não ser caçar lobos. Então eles foram lá, reuniram mais de 100 cães e mais de 50 pessoas a cavalo para poder caçar lá os pobres dos lobos. Enfim, eles conseguem lá, tem toda a descrição de como que é a caçada, de como que eles cercam o lobo, de como que eles matam o lobo, de como que o lobo reage e não sei o que, blá 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 blá. Enfim, o fato então é que no meio deste movimento, dessa caçada, há um desentendimento entre o grupo de caça dos Rostov e o grupo de caça de um cara vizinho. Aparentemente essas duas famílias tinham ali uma rixa, inclusive,
alguns processos rolando na justiça lá. Mas enfim, o fato então é que no fim das contas tudo acaba em pizza, todo mundo faz as pazes e o vizinho que havia causado esse atrito acaba inclusive convidando os Rostov para continuar a caçar de suas terras. Então eles deixam de caçar lobos e vão caçar lebres. Enfim, aí a gente vai acompanhando toda a descrição da caçada dessas lebres, mas tá. E depois dessa caçada, então, a gente fica sabendo que o Rostov, o Petya, que é o irmãozinho mais novo dele, que está lá ali com seus 14 anos, e a Natasha, depois da caçada, vão então passar um tempinho na casa de um tio. Enfim, quando eles chegam lá na casa desse tio, tem toda a descrição de como que é a vida desse tio. Esse tio deles é um cara meio, como eu posso, de qual que é aquela palavra? Meio excêntrico, mas enfim, apesar da excentricidade dele, ele é um tio extremamente amoroso. Eu fiquei com vontade de ser sobrinho dele, pra você ter noção. Só que esse tio ele tem uma mania estranha. Ele fica falando toda hora uma frase, eu não lembro agora que frase que é que ele fica falando. Mas enfim, sabe, até incomoda em alguns momentos, porque parece que ele é meio maluco. Porque ele fica... Eu não vou encontrar agora que frase é essa. Cadê? Vamos lá, avante. Ele fica falando isso assim, toda frase que ele fala, vamos lá, avante, vamos. Sabe assim, é um tique meio esquisito da parte dele. Mas enfim, a gente fica sabendo então como que é o tratamento que esse tio dá aos seus sobrinhos. E assim, gente, esse é um dos momentos que eu achei mais bonitos dentro do livro até agora, porque a gente vai ver como que a Natasha se encanta pela música, e eu gosto muito de observar como que qual que é a maneira com que a literatura fala da música. Eu gostei bastante como são descritas as coisas aqui neste momento dessa parte. Então, até agora, essa foi uma das minhas partes preferidas aqui do livro, fora, claro, as descrições das batalhas, porque, desculpa, qualquer coisa fica chata se não tiver uma batalha no meio. Enfim, o fato então é que quando eles voltam para casa, passa-se um tempo, a gente vai acompanhando um pouquinho mais da situação financeira dos Rostov, até que chega o Natal. E no Natal eles tinham um costume muito interessante, que era assim, eles se fantasiavam, os homens geralmente se vestiam de mulher e as mulheres se vestiam de homem, e daí então todos eles iam ali, pegavam umas carruagens e iam pelas terras dos vizinhos para poder ali mostrar, né, as suas fantasias e tal. E daí aconteceu uma coisa interessante. Você deve se lembrar que o senhor Rostov havia se apaixonado pelo imperador Alexandre durante a guerra. E daí então o que a gente fica sabendo? Lembra lá que o Rostov tinha um blibli ali com a Sônia, que é aquela prima dele agregada ali na casa dos Rostov. Muito bem, então, o que acontece? Acontece que durante essa farra toda que eles fazem ali das fantasias, a Sônia se veste de homem. E daí quando o Rostov vê a Sônia vestida de homem, ele se apaixona perdidamente por ela e percebe que ele deveria se casar com ela. E daí, na página 178, que é aqui no capítulo 11 dessa quinta parte, é dito o seguinte: Nikolai não se afastava de Sônia e a observava com um olhar inteiramente novo. Parecia-lhe que só naquele dia, pela primeira vez e graças àqueles bigodes de rolha queimada, reconhecia Sônia por inteiro. De fato, naquela noite, Sônia estava alegre, animada e bonita, como Nikolai nunca tinha visto. Então perceba que eu estou achando esse Nikolai numa atitude um pouco suspeita. Primeiro ele se apaixonou pelo imperador, agora ele se apaixona pela Sônia quando ela está de bigodes. Mas enfim, não é verdade? Não que isso seja algum problema, a vida é dele e ele gosta de quem melhor lhe apetecer. Mas eu achei isso meio esquisito, mas enfim. Não sei se foi essa a intenção do Sr. Tolstói, mas que dá para encaixar uma leitura um pouco mais maldosa aqui nesse momento, isso daí é inegável. Mas enfim, o fato então é que durante essa festa toda ali, quando o Rostov vê a Sônia vestida de homem, ele se apaixona por ela e percebe que eles deveriam casar. Só que qual que é o problema? Por conta da ruína financeira, a mãe do Rostov meio que arranjou um casamento com ele, com uma mocinha rica. Só que o Rostov não quer se casar por dinheiro, ele quer se casar por amor.
E agora ele descobriu que ele ama a Sônia. Então quando ele vai comunicar isso à mãe, a mãe tem um chilique e meio que fala, olha, se você se casar com ela vai ser contra a minha vontade. E aquela coisa toda, e eles brigam. E justamente por conta desta briga, então, é que o Rostov decide que está na hora de voltar lá para o seu regimento, do qual ele havia saído para resolver os problemas da família. Muito bem, então. Então, o que nós temos até agora neste momento? Nós temos esse panorama da ruína da família dos Rostov, que vai piorando à medida que o capítulo vai se encerrando. Então, quando o capítulo termina, a gente acompanha, então, a volta do Rostov para esse regimento e a família ali numa situação cada vez pior, tanto que no finalzinho do capítulo, dessa parte, a gente fica sabendo que o Ilia, que é lá o pai do Rostov, tem que ir para Moscou para poder vender uma das suas propriedades lá. Enfim, o fato então é que antes desse, eu já ia esquecendo de falar isso, antes do capítulo terminar, há um ritual um pouco interessante também, porque assim, na noite de Natal eles acreditavam que você podia fazer adivinhações. Então eles fazem sim uma sessão de adivinhações. Então eles pegam, tem um ritual todo em que a pessoa tem que olhar no espelho, e daí se a pessoa olha no espelho, ela tem que ver qual vai ser o futuro de uma pessoa. Se essa pessoa vê a outra em pé, é um bom sinal. Se essa pessoa vê a outra deitada, é um mau agouro. Muito bem, então. E nesse momento, então, a Sônia acaba falando para a Natasha que ela viu o Andrei deitado, o que não era bom sinal. Só que qual que é o problema? O problema é que a Sônia mentiu. E daí ela ficou pensando assim, bom, eu vou mentir, porque afinal de contas ninguém vai poder provar que eu não vi, assim como ninguém vai poder provar que eu vi. Então estamos quites. E eu achei muito interessante essa postura meio cética da Sônia, meio que de brincar ali com uma coisa que as outras pessoas teoricamente levam a sério. Mas enfim, foi isso então que aconteceu nessa parte. Perceba que não aconteceu muita coisa. E é isso então. Diga lá nos comentários a quantas andam as leituras de vocês. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau!